Boa tarde, Zé. Fala, galera. Boa tarde para vocês também. Boa tarde para todo mundo que nos assiste e nos ouve na Rede Diário do Sertão. Pelo programa Olho Vivo, a gente está aqui direto da redação do portal Diário do Sertão e do portal Diário com muita informação importante. Como essa, por exemplo, a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, se reúne nesta sexta-feira, portanto amanhã, para discutir uma proposta de consulta pública para revisar a norma vigente que regulamenta a proibição da venda de cigarros eletrônicos, conhecidos como vape. Em paralelo a isso, começou a tramitar no Senado Federal um projeto de lei que, se for aprovado, autorizará a venda do vape no país. Como pano de fundo, existe uma queda de braço entre a indústria do tabaco e especialistas em saúde. O argumento principal da indústria é que permitir a venda facilitaria o controle. Além disso, a indústria afirma que o vape é uma opção menos prejudicial à saúde para quem é dependente de nicotina. Do outro lado, entidades médicas alegam que a autorização seria um risco à saúde e um retrocesso no combate ao fumo. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina, o Instituto Nacional do Câncer, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Médica Brasileira, entre outras entidades de saúde, são contra a liberação dos cigarros eletrônicos. Embora a comercialização no Brasil seja proibida, esses dispositivos podem ser encontrados em qualquer esquina e o consumo, especialmente entre os jovens, só tem aumentado, com sérias consequências para a saúde. Com aroma e sabor agradáveis, os vapes chegaram ao mercado em 2005 com a propaganda de serem uma opção menos agressiva que o cigarro comum para pessoas dependentes de nicotina. O argumento principal dos defensores é que, ao contrário do cigarro comum, que contém tabaco e funciona por combustão, ou seja, por queima, liberando monóxido de carbono, que é cancerígeno, o vape é por vaporização, sem queima e, por isso, teoricamente menos prejudicial. Porém, o cigarro eletrônico tem mais de 2.000 substâncias, várias delas tóxicas e cancerígenas, como, por exemplo, glicerol, propilenoglicol, formaldeído, acetaldeído, acroleína e a acetona, além de nicotina, substância altamente viciante e em maior quantidade que no cigarro comum, o que faz com que as pessoas se viciem mais rápido. Em menos de 2 décadas em que os dispositivos estão no mercado, ele já deu origem a uma doença específica com estragos devastadores. Trata-se de uma lesão pulmonar que pode levar à morte em um curto espaço de tempo. Chama-se EVALI, sigla em inglês para lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico. Só nos Estados Unidos foram cerca de 70 mortes, segundo o CDC, o Centers for Disease Control and Prevention, órgão de saúde norte-americano. O G1 publicou hoje uma matéria mostrando o caso de um farmacêutico de 47 anos que foi parar na UTI e ficou entre a vida e a morte por causa da EVALI, provocada pelo consumo de vape. Arnaldo Machado relatou que teve um colapso e seu pulmão parou de funcionar. Arnaldo Machado se surpreendeu com a rapidez com que ficou doente por causa do cigarro eletrônico. Ele usava o dispositivo de uma empresa norte-americana em formato de pendrive que havia ganhado de presente. A essência de menta o levou a pensar que não seria prejudicial. Os médicos suspeitaram que ele podia ter Covid, ou tuberculose, ou pneumonia, ou alguma doença pneumática misteriosa. Mas quando souberam que Arnaldo estava usando cigarro eletrônico, rapidamente foi diagnosticado com EVALI. O problema é que o cigarro eletrônico forma um vapor. Aquele vapor forma um óleo. Esse óleo atinge os alvéolos pulmonares, forma uma espécie de graxa e impede a troca gasosa de oxigênio com CO2 e teu pulmão entra num colapso. E foi exatamente o que aconteceu comigo, contou Arnaldo Machado. Segundo a Associação Médica Brasileira, o vape tem maior índice de nicotina e por isso causa dependência mais rápido. Por exemplo, fumar uma carga de um cigarro eletrônico no formato de pendrive pode equivaler a fumar 20 cigarros convencionais. Com a rediscussão da proibição e o projeto de lei no Senado, a indústria do tabaco, que move quase 1,5 milhão de reais no Brasil, tem feito esforços pela liberação do cigarro eletrônico. Por outro lado, entidades médicas e especialistas têm se unido para lutar contra a mudança e defendem que os argumentos da indústria não têm base científica. Está aí, portanto, assunto complexo, polêmico, sendo discutido aí, caso de saúde pública.
Pois é, Josivan Pinheiro, direto da redação do portal Diário do Sertão. A gente volta amanhã com mais informações.